representando o Poder Legislativo, e a professora Vanessa Belo Figueiredo, que será a nossa primeira palestrante. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento ao secretário Rafael Bassi, em primeiro lugar pela indicação do meu nome dentro do Conselho para o desafio de coordenar a organização dessa conferência em um prazo bastante exíguo, bem como agradecer todo o apoio de recursos humanos e materiais para a realização deste evento. Queria até aqui informar que a gente teve vários problemas aí, no sentido que a Conferência Nacional ela estava convocada para acontecer no final de novembro, então isso, a Conferência Estadual de São Paulo havia sido marcada para o dia 5 e 6 de julho, e os municípios tinham prazo até 30 de julho para realizar as suas conferências. Só que há cerca de um mês a gente recebeu a notícia que a Conferência Nacional foi adiada para o ano que vem. Então a gente também ficou se perguntando se as outras seriam. A coordenação da estadual disse que não seria alterada a data deles, então nós tocamos o nosso evento para frente. Só que há 2 dias a gente soube que fomos informados que a Conferência Estadual, por pressão de vários movimentos e municípios também, decidiu adiar a realização para junho de 2025, mas aqueles municípios que já tinham convocado, como é o nosso caso, então a gente tocou adiante aqui a realização. Eu quero agradecer também aos colegas da comissão organizadora, formada por conselheiros dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente e da Habitação. Sirene Silva, Eliane Viena, Hélio Bortolino Júnior, Hélio Rosa Ferraz Júnior, Juliana Rita Freitas, Karina Ferreira, e quero fazer um agradecimento especial ao diretor da Casa dos Conselhos, Ulisses Porto Salvador, que trouxe a qualidade de seu conhecimento prévio de conferências, a identidade visual, todo o material gráfico, a sua total disponibilidade e o bom humor que lhe é peculiar. Eu gostaria de anunciar e agradecer a presença, bom, aqui ela ainda não chegou, mas ela está inscrita, da presidenta do Conselho Municipal de Habitação, doutora Bruna Pimentel Silento, também inscrito, ainda não chegou, do presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, doutor Tiago Sorato, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Riadir Toledo Genari, do vereador Marcelo Yoshida, que está na mesa já, e todos os membros de conselhos municipais presentes. Agora eu passo a palavra ao secretário Rafael Bassi para fazer as suas saudações. Bom dia a todos, todas, né? Uma alegria estar aqui nessa manhã, fazendo parte dessa reunião nossa, né? Discutir a cidade. A Conferência da Cidade é um momento de discutir a cidade como está e o que sonhamos para a cidade, né? O que sonhamos como Valinhos para daqui a alguns anos, Valinhos do nosso futuro, né? Gostaria de agradecer aqui, inicialmente, a presença do nosso vereador, Marcelo Yoshida, doutora Vanessa, motivo pelo qual não vou me estender muito aqui, doutora, porque estou ansioso pela sua palestra e que foi muito bem recomendada. E olha, se alguém estiver pagando o pessoal para falar da senhora, que a senhora é boa mesmo, viu? Porque estão falando muito bem. E cumprimentar também a Cris e dizer, Cris, eu não teria escolha melhor, viu? Não teria mesmo. O dia que eu indiquei ali, eu já tinha certeza que ia ser feito um trabalho de excelência para essa conferência, e aqui nós já estamos vendo, já de porta de entrada. Tenho certeza que não teria pessoa melhor para coordenar esse trabalho, viu? E na sua pessoa agradeço todos da comissão, né, do comitê organizador. Hoje nós vamos discutir então esta Valinhos, que todo mundo aqui ama e adora, e que vai ser cada dia melhor. E esse é o momento único que nós vamos fazer isso, e depois é o primeiro passo de um trabalho que depois vai ser feito pela estadual e em nível nacional. E aproveitar aqui, como a Cris já falou da questão
do adiamento, né, das conferências estaduais e nacionais, eu gostaria, inclusive, de dar uma orientação para os nossos trabalhos de hoje. Nós elegeremos delegados, né, representantes do município que irão participar da estadual e da nacional. E aí, como a estadual e a nacional ficou para o ano que vem, né, para o dia 25, e nós estamos em um ano eleitoral, eu sugiro que os delegados do setor público, né, que são delegados eleitos da sociedade civil e do ente público, eu sugiro que os do ente público sejam servidores de carreira, né, porque nós, agentes políticos, assim como eu sou, e aí, doutor, eu estou secretário, né? Pode ser que amanhã eu não esteja mais, e é normal, faz parte da democracia, né? Só que o servidor de carreira é a prata da casa, né? Ele não está. Então eu sugiro que sejam eleitos servidores de carreira para delegados, representando o ente público, para que seja ainda mais produtivo o trabalho que se inicia aqui, tá bom? Um ótimo dia a todos, um ótimo dia de trabalho, e agora vamos para o mais esperado, doutora. Então, antes eu vou falar umas palavrinhas também sobre a conferência. Bom, a respeito da Conferência das Cidades, muita gente pergunta, mas o que é a Conferência das Cidades? A Conferência das Cidades é um dos instrumentos de gestão democrática da cidade previstos no artigo 143 do Estatuto da Cidade, que também prevê debates, audiências e consultas públicas, além de projetos de desenvolvimento urbano e de iniciativa popular. O Estatuto da Cidade, por sua vez, é a lei que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais e os instrumentos da política urbana. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano pode ser definida como um conjunto de ações implementadas e promovidas pelo governo, orientado pelas funções sociais da cidade e da propriedade. Essa política deve ser implementada por todos os entes da federação, na perspectiva de criação de um sistema nacional de desenvolvimento urbano que integre e articule as ações no âmbito dos municípios, estados, Distrito Federal, e orientada para garantir o direito à cidade a todos os seus habitantes, promovendo a universalização do acesso à terra urbanizada e à moradia digna, ao saneamento ambiental, à água potável, ao trânsito e à mobilidade com segurança e ao ambiente saudável, por meio da gestão democrática. Desde a sua criação, o Conselho Nacional das Cidades realizou 5 conferências nacionais. A primeira em 2003, que aprovou resoluções sobre princípios, diretrizes, objetivos e ações da política nacional de direito à cidade e a criação do Conselho das Cidades. A segunda, em 2005, aprovou resoluções sobre o princípio da gestão democrática, da participação e do controle social nas políticas de planejamento urbano. A terceira, em 2007, avançou nas discussões da política nacional, da integração de políticas, controle social e ampliação de recursos, da construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e da melhoria da capacidade administrativa e de planejamento institucional. Na quarta conferência de 2010, foram aprovadas propostas orientadas pela política urbana vigente sobre os temas da criação de conselhos, fundos e planos, da aplicação do Estatuto da Cidade, da integração da política fundiária urbana e dos programas governamentais, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e Minha Casa Minha Vida, e a Política de Desenvolvimento Urbano. Já na quinta conferência de 2013, foi aprovado o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e, durante a conferência, a então Presidenta da República, Dilma Rousseff, assinou o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano SAB. Portanto, com 11 anos aí de atraso, durante esses anos as conferências não foram realizadas, a sexta Conferência Nacional das Cidades, marcada agora então para 2025, colocará em perspectiva assuntos centrais da política nacional. E o seu tema é Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Portanto, os temas da inclusão, democracia, sustentabilidade e justiça social deverão estar no cerne das propostas dos grupos de trabalho. A etapa municipal é, portanto, o momento em que os municípios debatem
questões locais relacionadas à política nacional, propondo soluções e elegendo delegados à etapa estadual. Os eixos temáticos da nossa conferência, que são os mesmos que serão tratados na estadual, são 1. Urbanismo e habitação, 2. Infraestrutura e mobilidade, 3. Meio ambiente e mudanças climáticas, 4. Cidades inteligentes e 5. Governança e participação social. Após as palestras, faremos a leitura e a aprovação do regimento interno, seguido de um breve intervalo, e antes do almoço os grupos já se reúnem para fazer a leitura do texto referente ao seu eixo e escolherem a coordenação e a relatoria. E, em função do número de inscritos, os eixos 2, infraestrutura e mobilidade, e 4, cidades inteligentes, foram aglutinados. Ao meio-dia faremos um intervalo para o almoço e voltaremos às 13 horas para a discussão e elaboração de propostas pelos grupos até às 15 horas. Das 15h10 até 17h30, os relatores apresentaram as propostas, 10 minutos para cada grupo, com discussão e aprovação. Na sequência, faremos a eleição dos delegados e o encerramento. Então, agora, com muita honra, muito prazer, que eu chamo a professora doutora Vanessa Gallego Belo Figueiredo. Uma breve introdução da professora: ela é arquiteta urbanista, doutora 2014 e mestre 2005 em planejamento urbano e regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e pesquisadora na Unicamp e no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Consultora em planejamento urbano e políticas públicas em patrimônio cultural, habitação social, mobilidade e legislação urbana, ambiental e cultural. Coordena o Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais e o Núcleo São Paulo do ICOMOS Brasil, International Council on Monuments and Sites, órgão assessor da Unesco para o Patrimônio Mundial. Foi conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo de 2018 a 2023 e subprefeita de Paranapiacaba, distrito de Santo André. Professora. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder estar vindo. Já estive com vocês aqui, se não me falha a memória, 2018, antes da pandemia, quando vocês estavam discutindo o plano diretor, revisão do plano diretor. E agora, voltando então com as conferências, depois de um longo e tenebroso inverno aí que tivemos uma interrupção dessas conferências. Então é muito oportuno, muito importante que a gente possa estar aqui fazendo esse debate. E aí agradecer a presença de todos e todas. Sabemos, sábado, 8 horas da manhã, passar o dia todo aqui. A gente sabe o custo que isso tem nas nossas vidas pessoais. Então eu queria agradecer a presença, a militância, o empenho de vocês em estar representando as entidades de vocês aqui, para a gente construir cidades melhores, lugares melhores para a gente viver, para nós e para as futuras gerações, nossos filhos, netos e netas. Então, eu queria começar
Primeiro, vou ter que ficar trocando aqui, que a gente não tem aquele... Bom, a Cris já introduziu, né, os eixos temáticos colocados pelo Ministério da Cidade para que as conferências sejam conduzidas. Então, a gente são 3 grandes eixos, né, que falam primeiro sobre a articulação entre os principais setores das políticas urbanas, sobretudo o orçamento com as políticas de habitação e regularização fundiária, saneamento e mobilidade, que creio, né, sejam 3 importantes desafios das nossas cidades, que não é de agora, né? Quando eu estive aqui em 2018, a gente falava sobre isso já. Aí a gestão estratégica e o financiamento da política, que vai pegar também uma discussão de âmbito regional, que eu imagino que essa discussão esteja mais forte na conferência estadual, pelo porte mesmo, né, da conferência, e os grandes temas transversais, não sei se vocês estão vendo aí que está no finalzinho aqui. E aí, um dos principais eixos desses grandes temas transversais, ele é a sustentabilidade ambiental e a preparação, né, a adaptação das cidades para o risco climático, né? Então, a gente está vendo, né, quando a gente falava disso há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, era um tema meio que não sensibilizava tanto, parecia que estava muito longe, que a nossa geração não ia ver isso, né? E 5 anos depois, olha o que está acontecendo com o nosso país e o nosso planeta. Então, as questões já se materializaram, muito antes do que a ciência estava prevendo, né? Então, também tem a questão da transformação digital das cidades. Bom, para a gente começar, então, essa reflexão, né, aquecendo as baterias de vocês aqui para o dia de hoje. Então, que cidade temos, né? Temos uma Valinhos, que agora está com 126 mil habitantes. Ela é uma cidade pequena do ponto de vista territorial, né? Somos praticamente 150 quilômetros quadrados, mas a gente teve um crescimento populacional, né, em relação a 2010 bastante alto, né? Uma cidade que cresceu 18%. Embora ela ainda tenha uma densidade baixa, né? Mas a gente sabe, né, os dados agora do IBGE que estão sendo liberados a conta-gotas, né? Mas eles já mostram, né, uma tendência que vinha acontecendo, que as cidades das regiões metropolitanas estão crescendo mais que a própria metrópole, né? Isso tem a ver com a questão da mobilidade e tem a ver com a questão do preço da moradia. Então, a moradia, ela sempre é mais cara nas metrópoles e mais barata, de uma maneira geral, na região metropolitana. Claro que não é todas as porções da cidade que têm o mesmo preço. Mas na dinâmica metropolitana é um pouco isso que acontece. Aí, quais são os principais problemas que eu recortei aqui para que a gente possa debater hoje, né? De todos os problemas que a cidade tem. Então, eu vou falar primeiro do uso racional e sustentável do solo, né? O modelo de urbanização que nós temos e o custo que isso gera para nós, né? Custo de gestão da cidade mesmo, custo da moradia elevada, o custo da mobilidade elevado, etc. Depois eu vou falar um pouco de habitação de interesse social, da demanda, da vacância de imóveis, que cresceu muito nos últimos 12 anos, muito além do que nós, especialistas, estávamos esperando. A crise climática e a sustentabilidade, então vou trazer uns dados e vou trazer também propostas de soluções, né, de infraestruturas verdes e soluções baseadas na natureza. E a mobilidade, que o André Aranha vai estar reforçando aqui, que ele é um técnico especialista, funcionário da INDEC aqui de Campinas, então ele vai estar reforçando mais a questão da mobilidade. Bom, então, para a gente pincelar um pouco com vocês a questão do processo de urbanização e que modelo de urbanização nós temos e quais são os gargalos que ele nos traz, né? Então, a gente teve no Brasil um processo de urbanização que ele foi evoluindo no que a gente, né, os urbanistas chamam de períodos da urbanização. Então, nós passamos basicamente por 5 períodos. Cada período ele é caracterizado, né, por
características específicas, sobretudo de mobilidade, né, mas também de matriz energética, porque a estrutura de mobilidade das cidades, o modal, ele define as formas de ocupação. Então é muito importante, toda vez que a gente vai discutir o desenho da cidade, ele estar ancorado, né, no desenho da mobilidade. E isso acontece desde sempre. Até no finalzinho lá da cartilha da conferência, se fala, né, no desenvolvimento orientado pelo transporte, né, no modelo de cidade orientada pelo transporte. Chama-se DOT. Mas a gente sempre, em toda a nossa história de ocupação do território, todo o desenvolvimento sempre foi orientado pelo transporte. Se a gente quiser pegar mais lá atrás, desde a Rota da Seda, do Império Romano, né, a gente tem os sistemas de mobilidade e os sistemas econômicos orientando as ocupações do território, os assentamentos humanos. Então a gente vai ter um período colonial, né, que vai até 1850, que ele vai ser um modelo agroexportador, né, de ocupação do território. Na verdade, nós não mudamos até hoje o nosso modelo agroexportador, embora a gente tenha tido as industrializações, né. Na pré-industrialização, o que vai mudar e fazer o desenho das cidades mudarem muito? É o transporte ferroviário, né? Naquele momento, a máquina a vapor. Então, o transporte ferroviário, que foi desenhado para escoar a produção agrícola, sobretudo o café aqui na nossa região, mas isso aconteceu no Brasil todo, escoando outras produções agrícolas no Nordeste, em Minas Gerais, enfim, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter uma cidade desenhada, uma estrutura de ocupação desenhada pela ferrovia. Então, se a gente pegar o estado de São Paulo inteiro, nós temos o que nós urbanistas chamamos de cidades ferroviárias, né? Então, as linhas, né, de trem daquele período e as suas principais paradas foram gerando cidades. Então, e as cidades maiores, elas são as que tinham as paradas mais importantes: Campinas, Araraquara, São Carlos, né, Sorocaba, Jundiaí. Então a gente vai ter a estrutura sendo organizada a partir do modal ferroviário, que continua, né, na primeira industrialização. O que muda daqui para cá é que o PIB principal aqui é o café, e aqui o café já arrefece, inclusive por causa da demanda, né? A gente está tendo a Primeira Guerra Mundial, e aí a demanda da Europa ela diminui muito. Por isso aqui a gente transita para a primeira industrialização em 1920, e não na crise de 29, como todo mundo pensa, né? A crise de 29 foi só a última pá de cal no café, mas a gente já estava, na década de 20, com o PIB industrial mais alto do que a produção do café. Então a gente fez uma transição para a primeira industrialização, que é aquela indústria manufatureira, né, aquelas indústrias com chaminés, com tijolinhos, que estão muito próximos da ferrovia, né? Então é isso que a gente chama de primeira industrialização. E ela vai até 1945. A gente ainda está no transporte ferroviário. A gente vai ter como diferencial o transporte ferroviário sobre trilhos nas áreas centrais, os bondes, né? Então aqui a gente tem um transporte regional, aqui o regional continua, mas a gente vai ter o transporte interurbano. E aqui a gente muda completamente de período, né? A gente vai para a segunda industrialização com o modal rodoviário. Então as grandes indústrias rodoviárias, a construção de estradas, né? A Anhanguera aqui vai ser de 48, então as grandes rodovias brasileiras vão ser desse período, 48, 50. Depois, nos anos 70, a gente vai ter a Bandeirantes, depois aqui a Dom Pedro, né? Então a gente continua nesse modal rodoviário. E esse modal rodoviário, ele muda a lógica de desenho da cidade. Então a cidade vai passar a ter uma outra estrutura, diferente daquela estrutura. E nos anos 50, a gente começa o processo de verticalização das áreas centrais. Inclusive porque a gente tem tecnologia construtiva para isso, né? A gente vai ter a indústria de base, que essa segunda industrialização ela traz a indústria de base, e a gente vai ter a indústria, por exemplo, produzindo cimento, produzindo ferro, porque a gente só consegue verticalizar com tecnologia para isso. Então a gente começa a ter a verticalização das áreas centrais. Aí, a partir dos anos 80, a gente tem uma mudança
o modal rodoviário continua sendo, né, o grande estruturador da cidade, mas a gente vai ter uma mudança na forma de produção. Então não é mais aquela grande indústria, mas um cluster, né? A tradução de cluster seria cacho de uva. Então a gente vai ter um monte de unidades que se complementam e fazem estruturas produtivas mais pulverizadas. A gente precisa entender essa mudança, porque senão a gente fica desenhando no zoneamento da cidade, na lei de zoneamento, um uso do solo para a grande indústria. Não que a grande indústria como o polo petroquímico, por exemplo, não exista, mas a gente vai ter uma mudança de desenho de logística. E a logística para a produção industrial vai ser muito mais importante, e aí a gente vai ter o modal rodoviário sendo muito mais intensificado. E isso tem impactos regionais e impactos intra-urbanos. E aí, olha, um dos resultados do modal rodoviário estendido do ponto de vista metropolitano, né, que a gente chama de metropolização, vão ser as tipologias que a gente chama de condomínios fechados, Valinhos, Vinhedo, né? Todos esses aí são um retrato de condomínios fechados até 2016, que é uma tese de doutorado que foi feita, mapeando. Então a gente vê Valinhos e Vinhedo, ó, são cidades, basicamente assim, dentro da região metropolitana, são cidades fornecedoras de moradia nessa tipologia, né? Ancorado na rodovia. Então, isso é o que a gente tem chamado de urbanização plug and play, né? Você faz um condomínio fechado plugado na rodovia. Por quê? Porque as pessoas que moram nesses condomínios, a grande maioria delas não trabalha em Valinhos ou em Vinhedo mesmo. Ela vai trabalhar em Campinas, ela vai trabalhar em São Paulo, em Jundiaí. Então, a gente não tem mais como recorte a nossa cidade. A gente tem como recorte de vida a metrópole, ou a macrometrópole. Então, a metropolização, ou seja, a dinâmica regional de você trabalhar numa cidade, morar em outra, ela foi muito potencializada nesse período da reconstrução produtiva, dos anos 80 para frente. E o que gerou esse tipo de produto imobiliário. Se a gente pega regiões que não temos região metropolitana, né, regiões do Brasil que não temos região metropolitana, essa dinâmica regional é menos intensificada, a gente vai ver muito menos esse tipo de morfologia, né, de tipologia. Elas existem, mas muitas vezes elas estão pequenas dentro do tecido urbano, não estão plugadas na rodovia, porque não tem, né, essa dinâmica. Então a gente precisa entender qual dinâmica de mobilidade, de empregos, está fazendo esse desenho de tipologia. E a hora que isso muda, a gente vai ter outras tipologias, a gente vai mudar isso também de novo. Então a gente precisa se preparar para uma mudança que está para acontecer. Esse mapa, ele é muito interessante, ele é um mapa do NEPO, lá da Unicamp, do Núcleo de Estudos da População, que mostra, né, o que eles chamam de Cordilheira da Pobreza e Cordilheira da Riqueza. Então esse vermelhinho aqui é onde está a população de mais alta renda, e o azul onde está a população de mais baixa renda. Então a gente percebe, né, o quanto a rodovia, né, a Anhanguera e depois o sistema Bandeirantes, ele vai ser segregador, né? O primeiro passo que a gente dá para a segregação socioespacial nas cidades é a própria ferrovia, né? Então, para lá da ferrovia a gente vai ter as vilas industriais, as vilas operárias, depois para lá da rodovia e para lá da outra rodovia. Então, no caso de Campinas, né, a gente percebe que o padrão de renda da população, ele vai ficando cada vez mais baixo conforme a gente vai pulando essas barreiras. Então, o sistema rodoviário, ele também serve, né, como um segregador socioespacial. E aqui o que é importante a gente entender, né? Nós estamos aqui em Valinhos, Vinhedo, que são cidades, né, cujos condomínios fechados, eles são de mais alta renda. Não que a gente não tenha populações de baixa renda na cidade, mas a gente tem uma predominância em relação a essa dinâmica regional na região metropolitana de Campinas. E aqui é um retrato, então, né, disso que eu estou falando,
dessa pendularidade regional, onde as pessoas estão, né, se deslocando cada vez mais intensivamente na macrometrópole paulista. Então, a macrometrópole paulista é o quê? É um lugar onde a gente tem 30 milhões de pessoas, né? Quase 1/3 da população, mais de 1/3 da população do estado de São Paulo. Então, assim, a gente está... Como que a gente se desloca, né? É um mar de carros na rodovia, vocês devem enfrentar isso quase que cotidianamente, já devem ter se acostumado. Então, a gente vai ter, na maioria do transporte motorizado, né, 59%, inclusive as cargas, né, 58% no rodoviário. Então, a gente tem muitos desafios em relação à questão da mobilidade regional. Mas, se a gente pensar, né, nós temos 30 milhões de pessoas na nossa região. É praticamente a população do Canadá. É muito maior que a população de Portugal, da Holanda, né? E nós não temos trem. Então, assim, isso para mim é um retrato daquilo que a gente chama de subdesenvolvimento urbano. Porque, assim, como é que a gente tem uma massa concentrada, né, com tanta gente, do ponto de vista regional, num lugar de poucos quilômetros, né? A gente está a 100 quilômetros, Campinas, São Paulo, e não tem um trem regional. Então, a discussão, né, do trem, claro, a gente tem ainda o trem da CPTM, que faz, né, na São Paulo Railway, né, de Jundiaí a São Paulo, mas numa velocidade baixa, com baixa qualidade. Então, assim, as pessoas acabaram optando pelo transporte coletivo. Mas agora a gente tem, né, de novo, faz 20 anos que a gente espera, né, o trem intercidades, o TIC. Então nós estamos de novo com ele na pauta. Qual que é o avanço que se teve, né? Se concluiu a licitação, então agora nós temos um grupo vencedor para a execução dessa obra. E felizmente os chineses estão como o grande responsável pela execução desse desafio no Brasil. E é bom, eu acho bom que os chineses estejam, porque ninguém no mundo tem melhores tecnologias ferroviárias. Talvez o André possa falar isso quando ele vier sobre mobilidade. Então, a gente, né, os chineses construíram 40 mil quilômetros de ferrovias em 20 anos, em extensões muito maiores do que a nossa, com dificuldades topográficas bem complicadas. Então, eles têm tecnologia, eles fazem rápido. Isso é o que está me deixando animada. Só que, assim, isso vai ter consequências na urbanização das nossas cidades. A gente vai ter o trem expresso, que vai parar só em Jundiaí, e vai demorar 64 minutos para chegar em São Paulo, e a gente vai ter o TIM, que é o trem parador, que vai parar em Valinhos. Então, a gente vai ter na mesma linha duas possibilidades de mobilidade. Por que eu estou chamando a atenção que isso vai mudar a lógica? Como vocês viram no processo de urbanização, quando a gente estava andando em lombo de burro, lá no período colonial, a gente tinha uma forma de desenhar as cidades. Depois com o trem regional, depois com os pontos, depois com a rodovia, as cidades foram se desenhando ancoradas nesses modais. Então, o que nós vamos ter, muito provavelmente, nas cidades onde o TIC e o TIM vão passar? A gente vai ter um arrefecimento desse modelo de urbanização plug and play, que é o condomínio fechado ancorado na rodovia, e vamos voltar a ter adensamento em áreas centrais, sobretudo com a tipologia vertical. Não à toa, construtoras como a Patriani, por exemplo, vêm comprando e fazendo empreendimentos em áreas centrais, porque eles já sacaram que daqui 5 anos a gente vai ter o TIC e ele vai mudar a lógica. E a gente precisa lembrar também que a nova geração é diferente da nossa. Então a gente tem uma nova geração com outro padrão de mundo de trabalho. É um padrão de mundo de trabalho com menos carteira assinada e fixado no local.
é um padrão de mundo de trabalho, as pessoas trabalhando também no computador, EAD, né? Trabalhando à distância, e com muito mais mobilidade, podendo mudar de lugar. Então, é uma geração que vai procurar, uma geração com menos filhos, né? Então, uma geração que vai procurar uma moradia mais próxima do transporte coletivo, menor, dentro de um apartamento e para aluguel, porque o aluguel possibilita a mobilidade. A casa própria, dentro desta nova realidade, ela vai deixar de ser o sonho das pessoas. Porque a casa própria significa você ficar... Só vai buscar a casa própria quem tiver um emprego próprio. E a gente sabe que o emprego próprio está difícil. Então, a gente precisa entender esse movimento. E a gente precisa preparar as nossas cidades para esse novo movimento, né? Então, por isso que eu chamo a atenção de como o trem regional ele vai mudar a configuração das nossas cidades. E aí, Valinhos, como é que a gente está aqui, né? A gente tem uma cidade aqui, esses dados são de 2022, já estão disponíveis no site do IBGE, é um site que chama Panorama, então ele não tem todos os dados ainda ali, porque o IBGE está liderando conta-gotas, mas a gente consegue clicar nas cidades, inclusive esse aqui eu peguei por setores censitários. Então eles estão deixando a leitura dos dados muito mais fácil, né, para a pessoa leiga ou mesmo para nós pesquisadores. Então a gente tem uma cidade com uma densidade média baixa, 8,5 habitantes por hectare, né? No centro a gente tem uma densidade um pouquinho maior, aí dá para ver esse mapa de densidade, né? Principalmente essa zona mais ao norte aqui, com menos ocupação, do outro lado da rodovia aqui quase que um vazio demográfico, e a gente tem uma grande concentração de pessoas na área central. E isso é muito bom, porque o TIC vai passar por aqui, né? Ele vai passar pela área central. Mas o que nós vamos ver? A gente vai ver a verticalização aumentar, essa densidade aumentar. Isso é muito bom para a cidade, é muito bom para a qualidade da vida urbana, porque quanto mais densa a cidade, mais compacta, menor o custo da moradia, menor o custo das infraestruturas, menor o custo da mobilidade interna da cidade, né? Então, a gente já tem uma característica dessa, né? Diferente de outras cidades que a gente tem polos de densidades também muito soltas, mas a gente ainda tem, do ponto de vista absoluto, densidades que não são altas, 62 habitantes por hectare. A gente tem alguns prédios aqui que tem uma densidade maior, daí eu trouxe um de exemplo para vocês verem, que é esse condomínio mais Campos Sales, que ele tem 220 habitantes por hectare. Então pensa, 220 habitantes por hectare é uma coisa que nós, urbanistas, chamamos de alta densidade, mas nós temos, né, lugares com densidades muito maiores no planeta e no Brasil mesmo, né, 400, 500 habitantes por hectare. Então, com 7 pavimentos, a gente consegue fazer densidades, né, usar racionalmente o solo, e lembrando que a alta densidade deixa a moradia mais barata, ou seja, mais acessível às populações com menor renda. Então, o que eu queria passar para vocês é, não tenham medo de altas densidades. Elas podem ser muito bem desenhadas. Elas não precisam ser... Claro, alta densidade ancorada no carro, se todo mundo tiver seu carro, a gente entope as ruas. Mas alta densidade ancorada na estrutura de mobilidade troncal ferroviária, seja também BRTs, ela ajuda a cidade. Ajuda a nossa qualidade de vida. Só como referência, para a gente terminar esse debate sobre densidades, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Campinas, Curitiba, Belo Horizonte, né? Então, Campinas, nós vamos ter ali, né, uma densidade demográfica de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado, que dá 15 habitantes por hectare, quase que o dobro, né, daqui, mas ainda é baixo. Curitiba, a gente tem uma densidade muito maior, 4.000, o que dá 40. Belo Horizonte, 7.000, o que dá 71. E aqui Paris, não sei se vocês estão vendo aí, Paris, que a gente tem 20.000, ou seja, aí as pessoas perguntam, né, mas por que Campinas, por que Jundiaí, por que não pode ter metrô? Pode, só que na época que a gente fez a consultoria do Plano Diretor de Campinas, em 2015, a gente fez um cálculo, ia custar R$ 35 a passagem. Porque a gente tem, Campinas,
uma cidade que é metade da população de Paris, 1.200.000, Paris tem 2.400.000, em 4 vezes a extensão territorial. A gente tem 40 quilômetros de cidade. Paris está inscrita, né, num círculo de 10 quilômetros, com 2 milhões de pessoas. Então, altamente densa, o que possibilita você ter sistema de mobilidade troncal para todo quanto é lado. A cada 300 metros você entra num metrô em Paris, né? Então, o desenho da cidade ele está diretamente relacionado à estrutura de desenho da mobilidade. Então, isso é fundamental a gente entender, porque se a gente ficar permitindo uma cidade que cresce para a borda, que é essa urbanização em saltos, de baixa densidade, que o modal rodoviário permite desenhar, a gente nunca vai ter uma cidade compacta e barata. E aí, a gente está cada vez mais expulsando essa população que não pode pagar, que não é pouca gente, né? É mais da metade das populações aqui na nossa região. Então, elas vão procurar um lugar para viver, e cada vez mais longe. Aqui para a gente sistematizar alguns pontos-chave desse processo de urbanização intensiva que a gente precisa buscar sempre nos planos diretores e na organização das nossas cidades. Então, quais são as vantagens, né? Urbanização intensiva é aquela compacta, né? Então, ela otimiza o uso, o consumo e o preço da terra, tanto urbana quanto rural. Ela otimiza também os custos de infraestrutura, lembrando que você tem que passar a rua, né, para chegar à mobilidade lá no bairro, a gente tem que passar água, esgoto, energia, iluminação. Então, tudo isso tem um custo grande para a cidade, né, os equipamentos. Viabiliza a mobilidade de média e alta capacidade, porque está mais denso, então aquele exemplo de Paris que eu dei. Proporciona mais inclusão, porque a moradia vai ficar mais barata. Pode ser desenhada para aumentar a permeabilidade do solo, então a gente também precisa mudar a chavinha, né, achando que verticalização é a cidade cinza. A gente pode ter verticalização na cidade verde, eu vou falar sobre isso mais à frente, dando alguns exemplos. Proporciona uma mistura de usos e classes sociais, as ruas mais cheias, logo mais segurança. Se eu tenho uma cidade dispersa, eu tenho menos gente na rua, eu tenho menos segurança. Se eu tenho uma cidade concentrada, eu tenho mais segurança. E os espaços públicos são mais usados e a manutenção deles é mais barata. Vamos falar um pouquinho da questão da habitação dentro desse contexto da urbanização extensiva, que é a cidade que nós temos, e da urbanização intensiva, que é a que nós buscamos, né? Que é a nós queremos. Dados recentes agora, né? Então, esses dados foram sistematizados pela Fundação João Pinheiro, são dados de 2022. Então, o que nós temos? Déficit habitacional no Brasil, 6 milhões de moradias, 8,3% dos domicílios, né? É um déficit alto, tendo em vista que a gente produziu muita moradia pública, né, financiamento público, sobretudo financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Claro que, né, já temos aí algum impacto da pandemia, que empobreceu a população e levou essa população a sair dos imóveis, né, das ruas, para as ruas. Um dado importante da gente colocar aqui, né, a maioria dos chefes de família são mulheres, ó, 62%. E a maior parte do déficit, 74,5%, é a faixa 1. Ou seja, as pessoas que ganham em torno de um salário e meio. Então, a gente precisa desenhar as políticas para atacar os problemas. Então, por isso que é importante a gente ter o dado, né? Outro dado que chama atenção é o déficit habitacional, ele é calculado basicamente em 3 componentes. A habitação precária, a coabitação e o ônus excessivo com aluguel. Nós temos no Brasil 27% de habitação precária, mas 52% é o ônus excessivo com aluguel. Ou seja, a pessoa mora numa casa que não é precária, mas ela gasta acima de 1/3 do seu salário pagando. Então, e no estado de São Paulo, ó, 74% é esse perfil. Então, assim, eu não sei até que ponto o município de Valinhos tem diagnosticado exatamente isso. Depois o secretário pode nos falar. Eu peguei alguns dados aqui, né, de Valinhos. Outro índice importante, para além do déficit, é aquilo que a gente chama de inadequação de domicílios urbanos, que vai dar 26 milhões no Brasil. Então, além dos 6 milhões, a gente tem mais 26 milhões. O que é isso?
são basicamente assim, aqueles lugares que não estão regularizados do ponto de vista fundiário. Quando você tem infraestruturas urbanas, não tem água, não tem esgoto, não tem iluminação, não tem calçada, não tem sistema viário, então algum tipo de inadequação do ponto de vista da infraestrutura urbana. Então, é bastante, e a gente tem isso muito concentrado também na região Nordeste, Norte, Nordeste, pouco aqui, menos na nossa região em relação ao Brasil, mas nós ainda temos, né? Valinhos. Então, assim, Valinhos ela tem 53 mil domicílios, segundo o IBGE, agora esse dado mais recente. E o déficit habitacional que eu consegui pegar aí, né, os dados estão disponíveis, são 12.800 famílias cadastradas, né? Ou seja, 23,8% dos domicílios. Então, assim, para uma cidade que tem um nível de IDH mais alto, né, é um déficit grande até. Campinas está em torno de 40 mil a lista de pessoas cadastradas, para vocês terem uma ideia de comparativo. Só que, olha, nós temos 7.377 imóveis vazios em Valinhos. E eu peguei aqui um dado no Zap Imóveis ontem, 21 mil, quase 22 mil imóveis à venda. Claro que aqui tem imóveis comerciais também, não são só os de habitação, mas é muito alto, né? E por que eu estou chamando a atenção para esse dado? No Brasil agora, nesse último levantamento 2022, os imóveis vazios cresceram para 11,5 milhões. 87% de crescimento em 12 anos, quase dobrou. A gente estava esperando, a gente está acompanhando essa curva, ela está subindo, mas ela teve um pico. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que o mercado imobiliário não está dando conta de recolocar esses imóveis para uso. E geralmente esses imóveis estão em áreas mais centrais. A gente tem uma produção imobiliária de prédios novos sendo colocados, né, imóveis novos, uma produção imobiliária do Minha Casa Minha Vida que financia imóveis novos, e a gente não tem uma política para reutilizar os imóveis vazios. Nós temos 6 milhões de déficit habitacional e praticamente 12 milhões de imóveis vazios, dobro. O que nós vamos fazer com isso? A gente vai continuar construindo coisa nova e deixando esse estoque imobiliário, os proprietários sem renda e tal? Claro que os proprietários também são um pouco culpados nisso, porque eles colocam um preço que as pessoas não podem pagar. Então aí, se a gente não entender que isso é um problema de todos, ou seja, um problema público, eu gosto muito de como o Leonard Seck ele define o que é política pública, né? Ele fala que política pública ela é montada em cima de um problema público. Então nós temos um problema público aqui. A gente precisa montar políticas para utilizar esses imóveis, né, que estão vazios. E muito pouca gente está olhando isso, e nós não temos política nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, eu chamaria a atenção desse problema para que a gente possa, nas conferências, apontar isso como um problema das cidades, para que a gente possa cobrar políticas nas 3 instâncias governamentais. E aí, para falar de política, vamos pegar os dados do Minha Casa Minha Vida, né? É o maior programa de habitação da história desse país. Então, em 10 anos, né, de 2009 a 2019, nós produzimos, né, 4 milhões de moradias e contratamos 5 milhões e meio. Lembra, o déficit está com 6 milhões, era para estar mais, né? Era para estar 10, 12 milhões. Então, se não fosse o Minha Casa Minha Vida, o déficit estaria muito maior, né? Os dados mais atuais, né, falam em 7 milhões de moradias contratadas nesses 15 anos, né, entregues aí por volta de 5 milhões e meio. É importante a gente ver também que faixas de renda ele está atendendo, né? Então a faixa mais sensível do déficit, que é a faixa 1, ó, ela teve um pico de produção aqui em 2011, depois ela quase que foi para muito pouca produção, e depois ela volta aqui em 2018, cai em 2019. E aqui a gente ainda não tem o dado 2020. Então,
Então, a gente tem uma produção que está sendo mais forte nessa faixa 2, né? Tem mais continuidade, que é bom que a gente produza, tal, mas ela não atinge aquele problema principal do nosso déficit habitacional. Agora, né, no Minha Casa Minha Vida Novo, que foi remontado, né, repaginado pelo governo federal no ano passado, foi anunciado um investimento, então, de 350 bilhões, né? Lembrando que moradia, gente, ela é um direito constitucional. Só que de todos os direitos sociais que nós temos previstos na Constituição, a moradia é o mais caro. Por isso que é o que menos se ataca, né? Porque vai muito dinheiro para fazer uma habitação. Então, é melhor colocar esse dinheiro na educação, esse dinheiro na saúde, que dá mais resultado do ponto de vista político, né? Atende mais gente. Então, assim, a gente também, né, a classe política também precisa ser sensibilizada para o problema da moradia. São Paulo vai ter 22 milhões. A ideia é terminar coisas que estavam inconclusas, 182 mil unidades, produzir 1 milhão na faixa 1, 800 mil na faixa 2 e 200 mil na faixa 3. Então, dinheiro tem. O que falta? Projeto. O governo federal precisa de projetos. Prefeituras precisam fazer projeto e projeto de qualidade. Lembrando que o trem intercidades vai chegar, vamos fazer projeto em área central. Vamos demarcar imóveis ociosos em área central. Vamos transformar casinha em área central em prédios para poder colocar mais gente perto do TIC. Todo mundo vai ganhar com isso, né? A mobilidade da cidade vai ganhar com isso. Então, que cidade queremos do ponto de vista social, né? Uma cidade que chegue no déficit zero, que a moradia esteja perto do transporte coletivo, que a gente use imóveis vazios, sobretudo para habitação social, que é uma demanda, e que a gente possa introduzir, né, uma coisa que nunca esteve nas políticas públicas brasileiras, que é a alocação social. A gente desenha a política pública para moradia nova, para venda. E aí ela tende a ir para a periferia, que é onde o preço da terra é mais barato e vai dar mais lucro para as construtoras. Mas a gente precisa pensar nos imóveis vazios, no trem e no perfil novo dessa geração, que ela não vai estar enraizada numa cidade. Ela não vai querer comprar um imóvel, ela vai querer alugar. Então, só que assim, as construtoras, elas fazem mesmo a Patriane, né, que está fazendo nas áreas centrais a verticalização, quer vender para investidor. É investidor que vai alugar. Só que aí, esse investidor vai alugar por um preço muito alto. Aí a gente vai ter um aumento cada vez maior daquele ônus excessivo por aluguel do déficit habitacional. Então, vejam como as coisas estão ligadas. Então, o poder público, ele precisa interferir para corrigir essas distorções, no sentido de defender o interesse público, né? Aí, para a gente finalizar, eu vou entrar um pouquinho nessa questão da crise climática e da sustentabilidade ambiental. Bom, todo mundo está acompanhando, né? Acompanhou a tragédia do Rio Grande do Sul. E lembrando, né, que na nossa região nós tivemos problema de seca, estamos tendo problema de seca já há muitos anos. Então, talvez a gente esteja entrando numa nova era que alguns cientistas vêm chamando de antropoceno, né? Então, como é que a gente faz para vencer isso? Então, assim, as cidades precisam ser redesenhadas, as cidades precisam ser adaptadas para esta nova realidade dos eventos extremos. Inundações, secas, a gente sempre teve ao longo da nossa história, mas em lugares hoje que não tinha há muitos anos ou que nunca tivemos, né? Então, estamos de fato mudando. E aí eu vou trazer alguns dados para a gente falar um pouquinho disso. Nós temos aqui um índice novo, né, que é o IDSC, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que ele vai calcular como é que as cidades estão em relação aos 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS, eles não pegam só as questões de clima e as questões ambientais, eles também pegam pobreza, fome, desigualdade espacial, socioespacial, como é que as cidades estão se adaptando,
E também pega a questão de gênero, né? Saúde, tem vários índices aí. Mas eu trouxe aqui para vocês verem, né, como é que Valinhos está no contexto aqui da região, né? Então, Valinhos e Campinas são considerados nível médio de atendimento aos ODS, e Vinhedo, por exemplo, é a 10ª cidade do país, ó. Conseguiu uma pontuação bastante alta. Jundiaí é a 9ª. Então, nós temos cidades muito próximas aqui nossas, que estão muito bem classificadas no IDSC. Então, se vocês acessarem a página, tem uma página, né, do IDSC que vocês conseguem ver como é que o índice é montado, o enquadramento. Inclusive, são 330, se não me falha a memória, cidades signatárias. E Valinhos não está como signatário. Então, já deixo a encomenda aí para o secretário dar uma olhada nisso, para se enquadrar, para se enquadrar nesse... Não precisa estar assinando para eles fazerem o índice, eles têm o índice do Brasil todo. Mas quando você assina, você se compromete também com promover essa política, né, dentro da política municipal. Outro índice que também está medindo essa questão da questão aí mais voltado para a questão climática mesmo, é o Índice de Vulnerabilidade Climática do Município, IVCM. Também tem uma página na internet. Ele foi montado pelo Instituto Votorantim, então você pode clicar lá e analisar como é que esse índice está funcionando. Então, primeiro que eles definem o que é risco, né? Inclusive baseado em todas as cartas internacionais que falam sobre risco climático, as cartas da ONU, né, e do IPCC. Então, risco. O que é risco? A probabilidade de uma ameaça ou perigo ocorrer, combinada com um impacto potencial de se materializar. O risco, dentro desse índice, ele é calculado a partir de 3 variáveis, né? 3 possibilidades. A ameaça, a exposição e a vulnerabilidade. Então, o que é a ameaça? É a possibilidade de concretização de um evento associado a uma questão climática, direta ou indiretamente. Quais são? Temperaturas extremas, secas, enchentes, inundações, tempestades, ciclones, epidemias, infestações por insetos. Exposição, associada à existência de pessoas, infraestruturas, operações e ecossistemas que podem vir a ser afetados. Então, assim, nem todos os lugares que estão ameaçados, eles estão expostos. Por quê? Porque você, às vezes, não tem uma população morando na encosta. Você não tem uma população morando perto do rio. Então, quando você tira a população de área de risco, você tira elas da exposição ao risco. E, geralmente, quem está morando nessas áreas? A população de baixa renda que não tem moradia. Então, por isso que as coisas elas se comunicam. A política de moradia, ela é uma política de preservação das APPs, ao mesmo tempo. Né? E ela é uma política de prevenção aos riscos climáticos. E a vulnerabilidade representa sensibilidade, suscetibilidade a danos e falta de capacidade de adaptação para compensar ou resolver. Então, a vulnerabilidade, ela já computa dentro desse conceito o que a gente está fazendo para se adaptar. Quais são as medidas mitigadoras ou para resolver o problema. Então, o índice de vulnerabilidade, ele está vendo o quê? Que lugares são mais ameaçados, quantidade de pessoas expostas e o que está sendo feito em termos de políticas públicas para resolver. Então, ele conjuga as 3 dimensões daquilo que a gente chama de risco. Né? Por isso, assim, uma cidade, às vezes, que ela tem uma ameaça menor, mas ela tem uma população mais exposta. E aí ela vai ter um índice maior. Aqui são imagens de Valinhos. São enchentes aqui na área da prefeitura, perto da prefeitura. Então, o índice faz essa junção, né, de ameaça, exposição, vulnerabilidade e da adaptação. Ou seja, o que a prefeitura, o que o governo do estado, o que a federação, o que o ente público está fazendo para resolver. E o que as pessoas, a sociedade civil, também estão fazendo para resolver. E aí, ó, como é que está Valinhos? Então, Valinhos está num índice de vulnerabilidade de 43 pontos, que é médio, e a gente tem aqui algumas, não está dando para vocês enxergarem aqui, mas esse primeiro é o risco de inundação e enchentes, o risco de deslizamentos, o risco hídrico, que envolve seca,
também, né? O risco de incêndios de matas e florestas e o risco de redução de infraestruturas de subsídio para a agricultura, porque a agricultura precisa de água, né, gente? Não podemos esquecer disso. Nós estamos acabando com a água. Aí eu trago um dado que para a nossa região é mais alarmante. Embora a gente tenha as enchentes localizadas, porque a gente urbanizou muito nas áreas de várzea, e aí é o problema mais fácil de resolver, é um problema que a gente resolve com infraestrutura de obras de drenagem, mas a gente tem um problema mais estrutural, que é a seca na nossa região. Então, olha só esse mapa, que é de 2021, do CEMADEM. Então, todo esse vermelho que pega, olha aqui, pega a nossa região aqui, ó, praticamente o estado de São Paulo inteiro. Nós estamos sujeitos a uma seca excepcional, não é nem extrema mais, é excepcional. E lembrando os nossos dados, né, do sistema Cantareira, que o nosso nível de chuvas vem diminuindo, e a gente tem aqui, né, o último dado, 2020, menos 23% de chuvas na nossa região, o que diminui a média histórica de chuvas e recursos hídricos. Então, nós temos um problema estrutural, que aí não é só o município que vai resolver, que é a questão da seca. E estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A nossa chuva está caindo lá, né? Bom, a cidade que temos é uma cidade muito construída, é uma cidade cinza, impermeável, com pouca arborização, com baixa densidade, extensiva, rodoviarista. Qual cidade nós queremos? Aí eu trouxe uma imagem aqui das cidades esponja da China, que elas ficaram aí muito, né, badaladas pela Globo depois dos impactos que a gente está vendo ali no Rio Grande do Sul. Então, o que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul? A gente vai construir igual? Vamos fazer asfalto de novo? Vamos fazer casa baixa? Vamos fazer infraestruturas cinzas? Ou nós vamos mudar das infraestruturas verdes, né? A China, além do trem, já está fazendo, né, as infraestruturas verdes há muitas décadas. Então, veja, uma cidade compacta, deixando o rio fluir na sua área de várzea, fazendo parques que quando a gente tem cheias, essas áreas vão absorver, vão reter. Então, isso que a gente chama de desenho de parques verdes, bacias de retenção verde, né? Os chineses, os chineses, gente, eles são uma civilização que tem 6.000 anos, né? E eles, eles aprenderam a lidar com as enchentes do Rio Amarelo, com as monções. Então, eles convivem com o desenho da água há milênios. Inclusive, o arquiteto chinês, que agora eu não sei falar o nome dele, que desenha isso aqui, ele aprendeu esse desenho na agricultura, porque ele é de família de agricultores, desenhando as agriculturas para o arroz. Porque o arroz ele precisa de água. Então eles fazem, né, há milênios, eles fazem um desenho canalizando a água para encher. Então desde menininho ele aprendeu a controlar, a desenhar com a água. E ele trouxe isso para a cidade numa escala gigantesca. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Nós estamos, se a gente pega, o que as prefeituras fazem, o que as construtoras fazem? Asfalto, guia, sarjeta, tudo cinza, concreto. Então nós precisamos nos livrar do concreto, da cidade cinza. Deixar de projetar uma cidade para o ego, onde o homem, né, é o imperador ali, para uma cidade ecológica, onde a gente entende um sistema e convive com esse sistema. E a natureza está dentro da cidade. A gente precisa parar com essa dicotomia cidade-natureza. A natureza está lá e eu estou aqui. A gente precisa misturar um pouco mais isso no desenho. E aí, quais são os desafios, né, a partir da ideia de soluções baseadas na natureza? Então, a gente precisa fazer desenhos para a gestão da água, para a resiliência climática, para a perda de habitat da biodiversidade, para a saúde e bem-estar humano, para a poluição do ar, para a regeneração urbana, para a gestão de áreas verdes, para a justiça e coesão social e para a economia verde. Eu vou falar aqui um pouquinho mais das questões relacionadas ao desenho da cidade, já que nós estamos na Conferência das Cidades, né?
Então, o que a gente pode e deve fazer, né? Uma cidade que tem mais superfícies permeáveis, calçadas verdes, por exemplo, né? Permeabilidade dentro dos lotes, né? Aumentar os níveis de microdrenagem, que a gente chama, proteger as áreas verdes, né? Telhados verdes, hortas urbanas, árvores em espaços verdes, que vão, inclusive, diminuir a sensação de calor. Nós sabemos que um dos itens das mudanças climáticas é o aumento das temperaturas. Desenhos técnicos, né? Podemos usar jardins de chuva. Então, a gente precisa normatizar isso na legislação. Em Campinas, quando a gente fez a revisão do zoneamento, nós deixamos pronto para eles o projeto de lei das infraestruturas verdes. Eles não aprovaram em 2018. Ninguém sabe explicar por quê. Nem a prefeitura, nem o legislativo. Então, o que é isso? Ao invés de a gente jogar a água para a rua, a gente joga para dentro do jardim de chuva, que vai ter quase que uma microbaciazinha de retenção, vai conseguir reter aquela água por mais tempo, e o resto vai jogar no sistema de drenagem convencional. Olha como pode ficar bonita a cidade, né? Com biovaletas, com a água participando de uma maneira desenhada, né? Nas infraestruturas verdes, no paisagismo. Você convive com a água, você não esconde a água embaixo, não enterra a água, né? E uma hora ela sobe, porque o volume é muito grande, a nossa tendência é ter volumes maiores cada vez mais. Então, desenhos, né, de biovaletas, jardim de chuva, calçadas verdes, né, que pode, ó, o trem aqui, o trem com permeabilidade, né, não precisamos ter o trem com... O trem é bom porque ele possibilita a gente usar grama, né? No BRT a gente tem que asfaltar, então a gente permeabiliza um pouco mais, né? Como é que funciona, né? A água vai para a biovaleta, que vai para um filtro e que pode chegar numa lagoa, né? Numa lagoa de retenção ou detenção. Então a gente vai projetando essas infraestruturas verdes também ao longo do desenho da cidade. Parques filtrantes, né? Então a gente vai ter essas biovaletas levando essa água para um ponto baixo da cidade que vai ter uma lagoa e vai ter um parque filtrante. Nós podemos transformar as nossas lagoas já existentes em parques filtrantes. Então a gente precisa começar a repensar, e vai ser uma cidade muito mais agradável, porque conviver com o verde a gente também tem, além de toda a questão climática, purificação do ar, amenização das temperaturas, tem um impacto psicológico. Quando você chega numa cidade que não tem verde, você já fica tenso. Quando você chega numa cidade arborizada, você fala, nossa, que bom, que olha quanto tem de árvore nessa cidade. Então, a gente precisa, de fato, priorizar isso. Aqui, algumas também ideias, né, de bacias de retenção verde. A gente não precisa ter aquele piscinão, né, aquele piscinão de concreto. A gente pode ter um negócio verde que as pessoas usam como um parque. Quando chove, ela alaga e ela vira lá uma lagoa. Que nem aqui na China, né? Então aqui no nível normal e aqui no nível de alagamento. Então é um parque, numa ilha no meio de um rio gigantesco, enorme, mas que está preparado para receber essa cheia, né? Então é isso que a gente tem que chamar os arquitetos paisagistas aí. Estou vendo a Mel ali, ó, que é uma super arquiteta paisagista aqui. Foi minha professora, inclusive. E temos profissionais no Brasil muito aptos a fazer esses desenhos. Aí, dentro da arquitetura, a gente então trabalhar com a reciclagem, compostagem, né, efetivamente do nosso lixo, fazer casas ecológicas. Então, desde a energia, tetos verdes, materiais mais ecológicos, pequenas hortas dentro da moradia, tudo isso é possível a gente ter, já temos tecnologia para isso, e incentivar a partir da legislação e das políticas públicas. Aí, para finalizar, vou trazer uns exemplos aqui de ecovilas. Então, ecovilas são desenhos de habitação multifamiliar, nesse caso aqui horizontal, que podem e devem ser implantados como tipologias nas cidades. Seja mais na periferia, seja dentro da própria cidade. Essa aqui é uma ecovila em Campinas. Ela está com 12 anos de implantação e não conseguiu ser aprovada pela prefeitura ainda. Porque para aprovar, precisa estar previsto na legislação. Porque tem uma série de
questões diferentes que a Ecovila demanda. Nós fizemos a lei, a prefeitura não aprovou, e até hoje eles já estão com as casas construídas, mas esperando a regularização. Olha só, no século XXI. E a gente com essa coisa de mudanças climáticas. Nós podemos ter ecovilas verticais. Não precisamos ter só a ecovila horizontal, que é aquela ideia de chácara longe. Nós podemos ter uma ecovila vertical na cidade avançada. A China está fazendo isso já, né? E outros países mais avançados. Então, gente, para finalizar, que cidade nós queremos? Então, eu deixo aqui para vocês refletirem e debaterem no dia de hoje. Então, uma cidade mais verde, uma cidade acessível. Acessível do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do custo da moradia, né? Porque o custo está expulsando pessoas e está deixando imóveis vazios. Uma cidade usada. A gente não tem 12 milhões de imóveis vazios no país, que a tendência é aumentar. Uma cidade inclusiva, que coloca as pessoas de baixa renda dentro da cidade, ou seja, aquilo que a gente chama de direito à cidade. E uma cidade compacta, porque ela possibilita tudo isso, né? Então, eu deixo para a gente refletir, para vocês refletirem no dia de hoje, e agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada. Professora, tem uns minutinhos ainda para algumas perguntas? São 9h30. 10 minutos. 10 minutos. Quem quiser. Eu vou fazer uma perguntinha. Eu queria saber sobre um conceito que eu li rapidamente, que é a cidade dos 15 minutos a pé. A pessoa consegue acessar tudo em 15 minutos. É um conceito mais fora do país, mas se você puder comentar alguma coisa. A cidade dos 15 minutos a pé é um conceito muito interessante, muito desafiador, né? É uma cidade de 1 quilômetro, que a gente em 15 minutos a gente anda 1 quilômetro. Então, assim, é um conceito onde você tem necessariamente uma cidade compacta, mais densa, e com todos os serviços de comércio local que você precisa nesse raio de 1 quilômetro, inclusive da mobilidade mais troncal. Então, se a gente pensar num sistema, por exemplo, de VLTs, que são os veículos leves sobre trilhos, a gente tem 2 quilômetros entre uma estação e outra. Ou seja, a pessoa que está no meio, ela está a 1 quilômetro da estação. Então, a pessoa que está mais distante, ela acessa em 15 minutos o transporte coletivo, e geralmente onde está a estação, onde a gente vai ter o comércio de serviços mais forte, a centralidade mais forte, porque a própria estação ela gera uma centralidade do ponto de vista do uso comercial. Então, pensar na cidade é olhar para a cidade que a gente tem, quantos quilômetros ela tem, e a gente mapear as áreas centrais, as áreas que a gente já tem de comércio de serviços, e incentivar que esse comércio de serviços também aconteça, o comércio local, sempre a 1 quilômetro das pessoas, para que elas possam acessar a pé. E acessar a mobilidade a pé também. Não depender do carro para ir no supermercado, né? Ou para fazer a sua mobilidade em geral. Então, é uma cidade que depende de um desenho de uma cidade compacta e de um transporte coletivo, que são coisas que eu trouxe para vocês também. Vamos lá. Eu preciso fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Muito bom, uma aula, né? E a senhora trouxe um problema, né? Porque se o Valinhos não se mexer no IBSC, ser signatário a partir de segunda, na terça, na Câmara, eu terei um requerimento assinado pelo vereador aqui. Problema. Vai ser a solução, não um problema. Um bom problema. Isso, um bom problema. Eu queria saber da senhora o seguinte: a questão do déficit habitacional, você não acha que está relacionado à cultura, a nossa cultura brasileira, em relacionar moradia digna à propriedade? Os índices que compõem o déficit, né, como eu expliquei, precariedade habitacional, coabitação e ônus excessivo com aluguel,
não estão diretamente relacionados à propriedade, né? Até porque, se a gente tivesse aluguéis acessíveis ao bolso das pessoas, se a gente ou aumentar a renda das pessoas ou diminuir o valor do aluguel, a gente acaba com 75% do déficit no estado de São Paulo. Olha que maravilha. Então, assim, a gente precisa ter um ajuste em relação ao valor do aluguel. O que significa mexer também nas propriedades, de alguma forma, né? Como que a gente mexe? A gente tem dispositivos no estado da cidade, né? IPTU progressivo, uma série de fatores para que a gente deixe as habitações, os imóveis que estão vazios, usáveis. Quanto mais imóvel a gente coloca, né, para uso, obriga, né, o proprietário a colocar em uso, a tendência é baixar os valores de aluguel por competição, né? Porque a prefeitura... Agora, se as prefeituras também deixam os imóveis vazios lá, os proprietários ficam acomodados, eles não fazem nada. Então, assim, mexer nessa estrutura é acabar com 75% do déficit. Então, eu atacaria muito por aí também, né? Além de a gente ter que resolver a precariedade habitacional, que aí é um problema... E o que eu defendi aqui, a gente resolver o problema da precariedade habitacional com habitações que não sejam só pela propriedade, porque os programas habitacionais todos, governo federal e estadual, eles são programas desenhados para a propriedade privada da pessoa, do usuário. E a propriedade privada, né, o sonho da casa própria, ele é um sonho da nossa geração. Os novos, se você perguntar para eles não querem ter carro. Eu dou aula, pergunto isso para os meus alunos todo dia. Eles chegam na faculdade sem carta para dirigir, então estão só de Uber. Eles não querem ter carro, eles não querem ter uma propriedade. Eles querem trabalhar no norte, no nordeste, fora do país, né? Enfim, claro que estou falando de um público universitário. Um público de baixa renda vai ter menos mobilidade. Mas hoje, a internet, e é uma galerinha muito antenada, né? A nova geração aprende inglês, alemão, na internet. A gente estava conversando aqui, a moça que foi me buscar, ela falou que o filho dela aprendeu alemão e inglês na internet, o meu aprendeu inglês. Então, assim, esse mundo está muito mais acessível a todo mundo. Então, ele muda as relações. E mudam as relações de se fixar no território. Então, se a gente não entender que essa chave está mudando, nós vamos continuar desenhando a cidade rodoviarista do século XX para uma geração do século XX, que queria ter carro e que queria ter a casa própria. Então, tem uma cultura mudando, uma demanda de trabalho que está relacionada à fixação das populações mudando, e a mobilidade, se tudo correr bem com os chineses, em 5 anos teremos os trens aqui. Bom dia, Vanessa, uma alegria enorme, né, ter você aqui, parabéns pela fala, super completa, acho que vai ser um grande contributo para as discussões de hoje. Eu queria fazer só 2 questões para você, que eu sei que você tem bastante experiência para dizer a respeito, né? Se você acha que é possível a gente atingir esse desejo da cidade verde, acessível, usada, inclusiva, compacta, eu acrescentaria aí também o adjetivo saudável, até englobando a questão da saúde plena, né, que vai desde acesso ao alimento e tudo mais, sem o controle público de 2 elementos. Primeiro, a questão dos espaços urbanos fechados, que a gente costuma chamar só de condomínio, mas a gente tem esses espaços desde a década de 90 aqui em Valinhos, inclusive por decreto municipal, né, a figura do loteamento fechado, mas a gente tem os loteamentos fechados, tem os condomínios propriamente ditos, agora inclusive verticais, né, porque essa verticalização que você mencionou era basicamente grandes complexos verticalizados, condominiais. Temos os bolsões de segurança, enfim, a gente tem diversas figuras hoje que têm sido placidamente aceitas, né, até com várias justificativas da questão da segurança e tudo mais, mas que na verdade vão se apropriando daquela alma que é a cidade, que é a sua dimensão pública. Então essa é a primeira questão. Se você acha que é possível a gente atingir isso sem controle
legislativo, inclusive de gestão urbana, dessa figura do espaço urbano fechado, nessas múltiplas e camufladas figuras que isso assume, e segundo a relação da cidade, do perímetro urbano, do que se pode urbanizar exatamente e do que fica destinado à área de produção rural, do alimento, também dos mananciais e tudo mais. É possível sem a gente assumir que é preciso ter controle disso? Olha, Mel, mais uma pergunta bem difícil, né? Mas assim, eu acho que a legislação urbanística, ela tem o seu papel, né? Ela tem o seu papel público de direcionar o coletivo. Por outro lado, a gente tem uma cultura urbanística, uma cultura do morar na cidade, né? Que vai sendo construída não só pela legislação, mas pelas pessoas, pelos seus desejos, pelo mercado imobiliário, que influencia muito, né, na ideia de produto imobiliário, né? Então, na hora que o mercado imobiliário lança um empreendimento, seja horizontal, fechado, vertical, ele está sempre hoje falando, você tem a qualidade ambiental de um parque a 5 minutos da cidade, né? 5 minutos de carro, sem trânsito, no domingo de manhã. Então, as pessoas querem morar perto das centralidades. Elas querem... O que eles estão vendendo? As pessoas querem. Isso vende. Só que vende meio falaciosamente, né? Vende assim, propaganda enganosa. E lembrando que o condomínio fechado na beira de rodovia, ele é vendido como uma panaceia da segurança, né? Mas por quê? Porque quem escolhe morar lá é quem precisa da rodovia para estar fazendo a mobilidade regional. E aí, como esses condomínios foram, né? Se a gente pegar o Alphaville Campinas, que foi o primeiro, ele estava fora da cidade, ele está na área praticamente, ainda era perímetro urbano, mas numa área não urbanizada. Então, se você não faz muro ali, você vai ter jaguatirica no seu quintal. É basicamente isso. Então, o muro, ele vem para suprir um problema que estamos fora da cidade. E aí vende com a ideia de segurança, né? E que a gente sabe que não tem, porque as pessoas pulam o muro e assaltam. E a questão da segurança pública, ela tem a ver com a desigualdade social. Quando a gente tem os momentos de pico de crise econômica, a gente tem maior número de violência urbana, assaltos, né? Quando a gente tem menos, a gente tem menos. Então, assim, a gente precisa resolver o problema de forma sistêmica. Mas eu entendo que o poder público tem o seu papel ao colocar essas questões, sobretudo de limite do perímetro urbano. Eu diria que nem tanto pela questão de preservação da área rural, ainda mais nós estamos aqui em áreas super urbanizadas, mas pela cidade compacta, né? Eu vejo essa discussão acontecer em Campinas, né? Agora teve uma aprovação na Câmara semana passada que regularizou ali, abriu as porteiras, né, da cidade, de uma cidade já extensa, sempre falando do ambiental e da área rural, nunca falando da cidade compacta. Então, assim, por que a gente tem que compactar a cidade? Porque ela é mais barata. Então, assim, eu acho que a gente devia fazer a seguinte discussão. Vai aumentar o perímetro urbano? Vai aumentar proporcionalmente o IPTU de todo mundo. Aí eu quero ver se as pessoas vão ser a favor. Porque para pagar essa cidade que custa mais caro, a manutenção dessa cidade, a gente precisa aumentar o imposto. Porque o IPTU é para isso. Então, se a gente não ligar essas pontas, e aí eu acho que é um trabalho de formiguinha da gente nas conferências, nos debates, tentando entender essa lógica, né? Que a cidade mais extensa, ela é mais cara, de baixa densidade. Então, ou a gente compacta para ter custos mais controlados e qualidade de vida melhor, ou a gente vai ficar fazendo por extensão. E aí a pessoa vai... Só que assim, o trem vai mudar essa lógica. Então, se a gente não entender isso, a nossa geração vai deixar para os herdeiros um pepino. Essas casas em condomínios fechados, grandes, não serão vendidas. Aí, daqui a 10, 20 anos, eu vou estar aqui discutindo a cidade vazia dos condomínios fechados. Porque não vai conseguir vender esses imóveis.
é uma outra geração com outra lógica de usar a cidade. Se a gente não preparar a cidade agora para isso, nós vamos estar lamentando. E assim, nós, especialistas, cientistas, a gente está sempre 20 anos atrás falando alguma coisa que vai acontecer. Né? Os especialistas climáticos falavam isso e está acontecendo, antes do que a gente imaginava. Então, hoje, ou cai a ficha, ou a gente vai lamentar daqui 20 anos a cidade vazia que nós teremos, a futura cidade vazia. Acho que só mais uma, né? Bom dia, obrigado pela apresentação, parabéns. A senhora deu o exemplo da China, né? Achei bem interessante. Cidades novas que foram planejadas, mas tem algumas cidades fantasmas também na China. Mas vamos dizer, de qualquer maneira, são cidades aí que têm um conceito novo e bem interessante. Agora, trazendo para a nossa realidade, que são cidades existentes, e aí a gente precisa melhorar essas cidades, né? Aí quando a gente vê esses objetivos, que eu acho muito interessante, mas muitas vezes eles são conflitantes, né? Quer dizer, um joga contra o outro. Que a senhora estava dando exemplo falando da questão de custos, né? Então, por exemplo, se a gente considera para Valinhos a questão do adensamento, que pode ser interessante, mas isso joga contra a questão, por exemplo, de água, que talvez Valinhos já está chegando no limite em termos de capacidade de suprimento de água com qualidade e quantidade para a população. Algumas vezes me parece que a gente tem mais incógnitas do que equações para resolver o problema. Queria saber se tem algum exemplo ou tem alguma solução mágica, que acredito que não tenha, mas qual que é a proposta para a gente sair dessa situação que é difícil conciliar todos os objetivos ao mesmo tempo? Como que a gente faz isso? É incremental ou tem uma solução que a gente consiga fazer? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Bom, em relação à questão da água, ela vai independer, né, ali, o limite, né, por isso que a gente estava falando de escassez hídrica, ela vai independer da forma da cidade. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está colocando dois modelos de urbanização. Um que é casinha por extensão. Eu vou ter uma cidade com mais quilômetros e ela vai ficar mais cara porque as redes vão para chegar, né, para chegar nas estações de tratamento de água, de esgoto, etc., vão nos onerar. Onerar na implantação e na manutenção. A gente tem que lembrar que tudo tem manutenção. E isso consome recursos. E eu compactar, eu vou ter o mesmo volume de casas para atender. Só que eu vou atender com extensão, vou atender com intensividade. Então nós não estamos falando de trazer pessoas além do crescimento populacional que já tem, mas redesenhar a cidade para ela ficar mais compacta nas suas infraestruturas. E isso é perfeitamente conciliável com as infraestruturas verdes. Porque às vezes a gente pensa, a cidade compacta vai ser cinza, vai ser asfaltada, não vai ter árvore. Não, a gente está falando em conciliar esse desenho e é possível fazer, já tem lugares fazendo, né? Tem lugares se adaptando. Hoje a gente fala muito, né, de adaptação às mudanças climáticas. Inclusive tem até um índice de adaptação das cidades às mudanças climáticas que eu nem trouxe aqui. Mas tem já esse índice no IPPC, do INPE. Então, como é que as cidades estão se preparando, estão fazendo os seus projetos e a implementação dos seus projetos para se adaptar às mudanças climáticas, né? Aos extremos das mudanças climáticas. Então, não estou falando do volume de casas, estou falando de como desenha o volume de casas. Você pode ter uma cidade de 40 quilômetros, né, com 1 milhão de pessoas, que é Campinas, e uma cidade de 10 quilômetros com 2 milhões de pessoas. Então, é um pouco essa conta que a gente tem que fazer. E no caso da China, né, algumas cidades fantasma que você citou, né, a China, ela empreendeu, né, o maior... Bom, a China faz tudo num volume, né? Aí eu acho que responde um pouco a preocupação da Mel, né? Lá tem um estado forte que faz as coisas. Inclusive, a empresa chinesa que veio, né, para fazer os nossos trens é uma estatal chinesa. Então, a gente tem um estado muito organizado na China. Claro que o estado lá tem 1.500 anos. Nós aqui não temos 100 anos de estado, então é bem diferente, né? Nossa capacidade estatal. Mas estamos, né, nos preparando para melhorar isso sempre. Então, lá, essas cidades foram construídas porque eles estão fazendo um projeto de deslocamento da população rural para a urbana, um processo planejado, diferente do nosso aqui que não foi planejado.
Só que eles delegaram ao setor privado da construção civil para fazer as edificações. E aí, porque o Estado não tinha essa estrutura de construção civil, então eles delegaram ao setor privado lá, que coexiste com o Estado comunista, né? E aí, como todo setor privado, né, especulativo, eles foram fazendo mais do que a capacidade das pessoas chegarem nessas cidades novas, né? E aí o próprio setor quebrou, né? Foi a maior quebra do setor imobiliário no planeta, embora não tenha atingido do ponto de vista econômico o mundo inteiro, como foi em 2008, que a gente teve aquela crise, né, do Lehman Brothers, né, dos Estados Unidos, do sistema de mercado imobiliário dos Estados Unidos, que está tudo interligado por ações, e o mundo inteiro quebrou. Mas a China está isolada, né, ali naquele mundo dela. Então, hoje está tendo o maior projeto de estatização de um setor privado do planeta, que é esse. Então, como o setor privado quebrou, o setor público da China está comprando essas empresas, e tudo isso, toda essa estrutura que quebrou, ela vai virar estatal, está virando estatal lá, para continuar o processo de ocupação dessas cidades. Então, um processo meio lento, né, dessas pessoas chegarem na cidade, que eles estão corrigindo nessa aventura chinesa aí, que eles fazem com números que a gente não consegue nem imaginar, né, que são tudo muito grande lá, né, 40 mil quilômetros de ferrovias, é tudo assim, gigantesco, né, uma revolução mesmo. Eu acho que pelo horário nós vamos ter que encerrar as perguntas. A gente gostaria que as pessoas que tivessem algum questionamento para a professora Vanessa fizessem por escrito, e ela acho que responde, e a gente pode disponibilizar inclusive para todo mundo, pode ser? Porque nós temos um cronograma. Eu queria subsidiar as discussões. Não, horário. Talvez não vá conseguir. Posso fazer? Breve, Martins. Tenho 10 laudas aqui. Não, em primeiro lugar, parabéns, né? Eu sou José Luiz Martins, engenheiro de alimentos, né? Estou atualmente participando do Conselho Municipal do CNDU, no caso. E também represento, né, a Associação dos Engenheiros. A minha pergunta é mais ou menos na linha do que a Mel colocou e também do que a Cris falou, a questão desses modelos, né, mais recentes, esses conceitos, né, cidade 15 minutos, no caso, e também tem o conceito, né, de alimento 0 km, né, 0 quilômetros. Né. Então, quando o Ricardo também me perguntou, a dúvida nossa, nós há 4 anos, né, discutimos aí o plano diretor, né, que foi aprovado em Valinhos, né, e assim, o que a gente percebe, né, que hoje essa cultura imobiliária, né, ela é muito presente, né, aqui na cidade, a expansão, né, da cidade para condomínios horizontais e mais recentemente condomínios verticais, que seria uma coisa legal que talvez esteja acontecendo. Porém, quando a gente olha o crescimento de 20% praticamente da população em 10 anos, o que a gente nota, né, que esse crescimento está sendo promovido não pelo crescimento vegetativo, mas sim por uma atração forte desse produto imobiliário que está sendo comercializado aqui. E aí entra a pergunta que a Mel também falou, né, como conciliar a questão agrícola, porque também quando a gente pensa essa juventude que não quer mais casa, que não quer carro, que anda de Uber, essa é a juventude urbana, né? Porém, nós temos a população rural que ela tem que ser subsidiada, né? E essa produção local, esse cinturão verde que nós temos, os Valinhos tem, né, a história, né, a cultura, né, de ser uma cidade agrícola e também de mananciais, tanto que nós temos o PCJ, né, que foi criado há 30 anos, que nós estamos numa região crítica, né, de recursos hídricos. Então, o que a gente vê hoje, né, que precisaria ser discutido, como conciliar esses modelos, né, e também se existiria um limite, né, eu acho que uma cidade, um espaço, ele tem um limite, né, de acordo com os seus recursos, né. Então, hoje, o que a gente está vendo? Né? Então, essa agricultura enfraquecida, né? Uma evasão desses proprietários que já não têm sucessão, então precisaria ter um programa também para manutenção dessa agricultura. Né? E por quê? É aí que também estão as áreas de preservação. Então, nós temos aqui Bacia do Capivari e Bacia do Piracicaba, aqui em Atibaia. Né?
e elas são estratégicas para o Estado. E hoje o nosso zoneamento não está respeitando isso, né? Ou seja, ele está permitindo que sejam ocupadas de maneira indevida e fragilizando a agricultura, né? Então, como conciliar numa região metropolitana, né? Eu acho que é uma riqueza ter essa produção 0 km aqui, né, do lado, e a gente abrir mão disso por justamente falta de planejamento, né, ou falta de mudança, né, de cultura, né, ou se atentar, por exemplo, a questão do trem, né, ele vai voltar àquele modelo anterior. Quando se falou, né, que a China construiu 40 mil quilômetros, né, o Brasil destruiu 60 mil em 40 anos, né. Então, assim, é triste, né, e é assim, chocante, né, para a gente, se a gente não colocar isso num contexto de discussão, né. E aqui em Valinhos nós temos isso. Na nossa região central nós temos 8 alqueires e meio, que é a área da propriedade da Rigesa, que está na iminência de se transformar numa ocupação cinza, como a senhora falou, com torres, né, e um supermercado. Aí quando eu vejo aquele projeto da China, né, de drenagem, né, de praça, de um parque linear, né, se a gente não tomar o cuidado, a gente vai perder essa oportunidade novamente, né? Então, como conciliar tudo isso, né? Acho que essa que é a discussão que eu queria colocar. Agradeço nesse tempo a mais aí, mas é isso. Se a gente não tiver, né, como foi falado lá em Campinas, vocês fizeram um projeto de, né, uma solução técnica, mas se o legislativo e o executivo não abarcar nessa ideia, vai ficar lá o projeto dormindo e um belo de um projeto lá que já está implementado não está regularizado, né? Então, precisa dessa parceria, né, entre o poder público e a sociedade civil, né, e a ciência, para a gente achar essa solução no médio e longo prazo, né? Eu gostei muito esquecer o ego e ir para o eco, né? Acho que é essa que é a grande jogada. Perfeito aquele slide, muito obrigado. Obrigada. Bom, acho que você alinhavou vários pontos aí, né? E ainda bem que a gente tem aqui representantes do Executivo e do Legislativo, que de fato, a solução técnica e desenho urbano, arquitetos e urbanistas, engenheiros habilitados para fazer isso, nós temos. Nós precisamos ter um apoio da classe política, né? Um apoio da sociedade. Então, a sociedade também querer infraestruturas mais verdes, entender que isso é importante, brigar por isso, cada um fazer a sua calçada verde, que as pessoas também impermeabilizam todo, né, todo o quintal. Então, assim, vamos abrir o nosso quintal, porque a gente percola a água, e é uma água que ela vai para o lençol freático. O problema da gente impermeabilizar tudo e jogar para a linha de drenagem, primeiro, quando tem as grandes cheias, você inunda. E no dia a dia daquela chuvinha, vai rápido para o rio principal e a gente não percola essa água. E aí, se a gente não percola, a gente não tem lençol freático, não tem nascente, aqueles ribeirõezinhos que vão secam, né? A gente tem um índice de seca de recursos hídricos extraordinário nos últimos 10 anos na nossa região, né? Aquela área toda vermelha que eu mostrei para vocês do estado de São Paulo. Então, por quê? Porque a gente está impermeabilizando nossas cidades. Então, assim, existe uma solução micro, que é o que eu posso fazer na minha casa. Então, eu vou lá, vou quebrar aquele quintal que está impermeabilizado todo, vou deixar metade dele percolando. Vou fazer a minha calçada só para o pedestre andar e vou deixar ela percolando o resto. Eu estou ajudando. Então, assim, cada um pode fazer a sua micro-solução. Claro, e aí a gente precisa da parceria com o poder público, com a legislação, para exigir dos empreendedores, olha, tem que ter no mínimo 20% de taxa de permeabilidade na área central, aí vai aumentando nas outras áreas, né? E a agricultura, ela pode estar convivendo também dentro da cidade, dos vazios urbanos temporários, dentro das casas, né? Claro que não na escala que a agricultura precisa, mas numa microescala. Então, existem as microsoluções e as macrosoluções que precisam estar casadas. E aí, necessariamente, as macrosoluções a gente precisa do poder público regulamentando e exigindo da sociedade que construa, que faça, né, taxas de arborização, inclusive intralote, na calçada. Então, tudo isso pode e deve estar na legislação.
Professora, agradeço muito a senhora ter conseguido encaixar a vinda aqui a Valinhos no seu horário acadêmico e pelo tempo que deixou a mais. Parabéns pela palestra. Nós vamos deixar um certificado e uma lembrancinha aqui para a senhora.